Há poucos dias foi anunciada a pré-venda da HQ que vai adaptar Desconjuração, e com isso tivemos algumas páginas liberadas para dar uma espiada em como está o visual da história. Mas algo em específico tem gerado discussão na fandom, então eu vou explicar tudo isso para vocês. Muito bom dia, eu sou o Mogli, um dos anfitriões desse canal, e antes de tudo eu quero pedir para você deixar o like aí embaixo e também se inscrever no canal. Estamos com a meta de chegar em 20 mil inscritos ainda esse ano, então sua ajuda é bem importante. Além disso, considere se tornar um amante do caos por apenas R$ 4,99, você tem acesso antecipado aos vídeos e também emojis bem bacanas. Além disso, estamos pensando em fazer um sorteio para tornar um membro do canal narrador por um vídeo, então fica aí atento às novidades. Como vocês conseguem imaginar pelo título, eu vou falar do quadro onde a Mia aparece. Inclusive, spoilers de Enigma do Medo, estejam avisados. E bem, a Mia aparece sem a mecha branca que vimos no outro final. Isso gerou inúmeras teorias, já que, no fim de Enigma do Medo, dá a entender que a Mia tem essa mecha desde o momento em que ela nasceu. Então, faz sentido com que a gente espere que a aparição da Mia em Desconjuração HQ seja com a mecha branca. Ainda mais quando você considera que é algo que a história não precisaria se dar muito trabalho para explicar, já que é um detalhe visual pequeno, então seria um easter egg para quem já é fã da série, e pros leitores que não viram RPG, não faria a menor diferença. E aí surgiu a dúvida, por que a Mia não aparece com a mecha branca? Bom, primeiramente, acho que é importante definir o que a mecha branca representa para a história. E é bom avisar que a partir daqui vai ter um pouco da minha interpretação sobre o final do jogo. Em resumo, no outro final, que é o final canônico de EDM, a Mia cumpre o papel dela como deus do medo e assombra o desassombrado, fazendo assim algo impossível. E isso quebra o ciclo que era a vida do Jazer. A partir daí, o Jazer tem a possibilidade de realizar escolhas. Ele mesmo diz que poderia ir embora, fazer amigos e conhecer lugares. E até chega a experimentar como seria viver a vida da Mia. A Mia, nesse ponto, é uma pessoa que não deveria existir, já que todo o perímetro vivia em um loop, porque o Jazer era esse loop. E como a Mia nasceu dentro desse loop temporal, o Jazer poder fazer escolhas, e por consequência quebrar o loop temporal, impedia a existência dela. Mas no final, o Jazer diz que vai fazer algo que só ele pode. A escolha que ninguém nunca conseguiu fazer. A escolha de nunca ter nascido. A partir daí, naquele momento, o loop temporal já não existia. Então só o desassombrado poderia continuar existindo. Então o Jazer torna a Mia o desassombrado, o que faz com que ela tenha nascido com a mecha branca. Pois bem, entendendo isso, podemos dizer que o que mais faz sentido dentro da história é que, para todos os efeitos, isso foi um acontecimento retroativo. Mesmo que EDM se passe depois de Desconjuração, o final de EDM alterou o passado. Afinal, EDM inteiro é basicamente sobre o tempo funcionar diferente dentro do perímetro. Então podemos pensar de duas formas. Ou a HQ mostra que, na verdade, o passado não foi alterado, talvez apenas os registros e as memórias sobre os acontecimentos que envolvem o perímetro. Ou talvez a HQ só represente os acontecimentos da maneira mais fiel possível com o RPG, para evitar confusão de quem ainda não conhece a série. Mas a primeira possibilidade, apesar de parecer esquisita, não é tão absurda quando você parar pra pensar. Já que, por exemplo, a famosa cena do Coliseu, onde o Senhor Veríssimo pula pra enfrentar o Kian cara a cara, mas o Kian simplesmente não consegue matar ele, só faz sentido se o loop temporal do perímetro ainda estiver acontecendo, o que não é mais verdade se o final de EDM for realmente um acontecimento retroativo. Além de que, existem coisas que a gente não conseguiria prever que EDM iria interferir retroativamente. Por exemplo, como a existência do Calisto sendo membro da Ordem iria interferir nos acontecimentos de Calamidade. Além de que, em Calamidade, já vimos o exemplo de mudar o passado de forma não retroativa, que foi na Horda Calamitas, onde as consequências de um evento em meados de 67 a.C. só teve consequências de fato em 2021, graças ao anfitrião. Para todos os efeitos, antes de 2021, nada daquilo tinha acontecido, portanto, não importava em nenhum aspecto. Mas agora eu vou falar algo bem importante para toda essa discussão. O Selbit, no dia 21 de junho, comentou em live que as divulgações da HQ foram feitas com imagens de versões beta que ainda precisavam de feedback, e que não deveríamos nos basear nisso para teorizar sobre nada, já que o material oficial é a HQ depois de publicada. Acabou que acidentalmente o pessoal que foi fazer uma divulgação pegou a arte que não estava atualizada, não está finalizada. Então tem alguns detalhezinhos, algumas coisas, não considerem o que saiu como material para ficar fazendo mil teorias. Obviamente, ele não falou sobre a mecha especificamente, já que seria um tipo de spoiler a esse ponto. Mas todo mundo meio que já sabe que é sobre isso. O que mais seria? Pelo menos eu não consigo pensar em mais nada. Apesar disso, tem pessoas que ainda defendem que sim, a Mia vai aparecer sem a mecha branca na HQ, porque em teoria, a não existência do loop no perímetro modificaria a história de muitas outras maneiras, além desse detalhe visual. Isso afastaria a HQ consideravelmente do que foi Desconjuração de fato, já que, por exemplo, a Letícia e o Calisto, supostamente, são fascinados pelo paranormal. Assim que fosse de conhecimento geral, que é Desconjuração, plano pra trazer o Kian de volta, eles fariam questão de estar envolvidos diretamente com isso, entre outras coisas. Eu, pessoalmente, acredito que sim, a Mia vai aparecer com a mecha branca, já que além de simplesmente ser legal ela carregar isso permanentemente no design, e
que ser um detalhe bem maneiro, eu acharia minimamente incoerente que isso não aparecesse no passado, levando em conta de que o paranormal é canonicamente anacrônico, visto que o Shank conseguiu usar Descarnar em Doll, que caso você não lembre, foi um ritual criado pela Agatha, muito tempo depois dos acontecimentos de Sinais. Mas enfim, o que é que você acha de tudo isso que eu falei? Também acha que a minha vai aparecer com a mecha branca na HQ ou prefere estar errado? Vou gostar de ler a opinião de vocês nos comentários. Também dá uma olhada no servidor da Insurgentes, o melhor lugar do mundo pra jogar RPG. Tá aí na descrição. Junto com o servidor do Anfitrião também, o lugar onde você basicamente fica sabendo sobre tudo que envolve o canal. E bom, era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!